9, versos de 1 a 10. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados. Suas ruínas são perpétuas. Arraste as suas cidades. Até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece e no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Esse salmo fala que o Senhor nos dá vitória sobre os inimigos, sobre aqueles que nos perseguem. Nós encontramos aqui no versículo 3, quando diz: pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Nós vemos aqui como os inimigos perecem na presença de Deus. Na linguagem de hoje, esse versículo diz: quando apareces, os meus inimigos fogem, eles caem e morrem. Os inimigos são destronados na presença do Senhor. O versículo 9 diz que o Senhor é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Então nós sabemos que podemos encontrar refúgio nas horas de tribulação, nas provações. Fato é que nós não gostaríamos de passar por provações. Mas na nossa mensagem eu coloquei a frase ou a pergunta: como vencer se não passar por provações? Como podemos vencer as lutas e as dificuldades se não passarmos por elas? E é uma pergunta muito, digamos assim, justa. Porque a gente fala: não, eu quero vencer. Mas vencer o quê? A gente vence alguma coisa que a gente batalhou por aquilo. Então não há como a gente ter uma vitória de algo que não precisamos lutar. E essa ideia exatamente é a ideia de que na vida vamos enfrentar as dificuldades e passar por elas e vencê-las. Nós temos a vitória em Cristo Jesus. Nós temos a vitória nas tribulações, nas dificuldades, a vitória sobre o nosso pecado, porque nós precisamos do Senhor. Porque nós somos pecadores, porque nós somos frágeis e temos dificuldades sem fim. Então, nós não podemos ficar pensando numa vida sem tribulação, sem dificuldade, mas lembrar que as dificuldades são e devem ser enfrentadas por nós. Devemos dispor de força, devemos lutar, confiando nessa palavra que nós acabamos de ler, que o Senhor, Ele nos sustenta na tribulação, que o Senhor faz com que os inimigos, sejam eles físicos, sejam eles enfermidades, sejam eles tentações, sejam o que for, esses inimigos caem na presença do Senhor. Se nós estamos na presença do Senhor, os nossos inimigos não terão força sobre nós, sobre a nossa vida. Mas nós precisamos persistir diante das dificuldades. Então, duas coisas que a gente sempre pensa e deve pensar a respeito das tribulações que nós enfrentamos. A primeira é que a tribulação realmente é algo para nos exercitar, para nos fortalecer. Nós temos uma frase de um general. Ele, depois de perder uma batalha, escreveu para o seu amigo. E ele disse: às vezes devemos esperar derrotas.
serve para ensinar-nos a prudência e a sabedoria, e requerem de nós maiores energias, impedindo que soframos desastres piores. Tem grandes verdades aqui nessa frase. Primeiro, às vezes devemos esperar derrotas, ou seja, não só teremos vitórias. E muitas vezes, para alcançar a vitória, além da luta, existirão momentos de derrota. Mas ele diz que as derrotas são para nos alentar. É como se fossem pequenos tombos que nos ajudam a manter o equilíbrio, evitando quedas maiores. A gente sempre fala, né, quando acontece alguma coisa, e a gente fala, foi livramento. E alguém pode falar, mas como assim livramento? Você bate o carro e foi um livramento? E a gente sempre fala, mas foi um livramento que poderia ter acontecido algo pior. De alguma forma, Deus assim nos preveniu. Nem se for só para a gente prestar mais atenção no trânsito da próxima vez, já valeu a pena. Então, nós passamos por certas dificuldades para que a gente tome um estado de atenção e de alerta. Quantas pessoas que passaram por certas dificuldades são mais cuidadosas do que outras? Vê os problemas de outra forma, com uma outra mente, com uma precaução maior. E outros que não têm experiência ou não enfrentaram certas dificuldades, vamos dizer assim, são desprevenidos, são muitas vezes despreparados, não se preocupam em andar em caminhos que são perigosos. Então as dificuldades servem para nos ensinar, e ele usa aqui duas palavras, prudência e sabedoria. Ou seja, nós passamos por dificuldades e elas servem para nos ensinar a prudência e a sabedoria. Prudência é uma atitude de sábio. Quanto mais nós aprendemos nessa vida e aprendemos nas dificuldades, mais prudentes nós seremos. E essa sabedoria vem com essa experiência na vida, de erros e acertos, fracasso e sucesso. E isso nós podemos assim entender dia a dia. Lembrando que nós falamos no início, nós podemos confiar, porque Deus está conosco. Romanos 8,37 ensina que todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E quando ele fala em todas essas coisas, em todas as coisas, todas coisas, todas as tribulações, em todas as dificuldades, diante de cada momento, né, que nós enfrentamos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Repare que o mundo, existem vencedores, mas nós somos mais que vencedores, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Não é uma vitória qualquer, é uma vitória que vai além do possível, é uma vitória que vai além do imaginável. E nós precisamos clamar ao Senhor, e nós precisamos, assim, persistir. Eu disse que eram duas coisas. A primeira coisa é que nós precisamos aprender com a tribulação. A segunda coisa é que diante da tribulação nós precisamos ser perseverantes. Porque não adianta a gente falar, não, a tribulação vem para o bem, então eu não me preocupar. Se a gente não lutar, se a gente não se esforçar, nós vamos ser tragados pelas tribulações. Vem uma tempestade, você não faz nada, você vai ser engolido pela tempestade. Mas se você se erguer, se você lutar, se você clamar ao Senhor e persistir, você vai ser vitorioso. Na tribulação, nós podemos vencer, desde que nós estejamos lutando na presença de Deus. E por maior que as dificuldades sejam, nós devemos persistir e nunca desistir. Que as derrotas, as dificuldades que nós enfrentamos, elas vão passar. Nós aí alcançaremos a vitória. Existe vitória sem luta? Não. Então as nossas lutas vão dia a dia acontecer, semana após semana. Mas a promessa é que se nós lutarmos, se nós confiarmos no Senhor, seremos vencedores em cada uma delas. E o melhor está por vir, né? Porque como é bom, como é saboroso uma vitória depois de um longo tempo de luta. Aquele que consegue, né, se formar depois de estudar, depois de batalhar, de conseguir dinheiro para financiar lá os seus estudos. Como é bom uma vitória depois de um tempo de luta.
Poderíamos dar outros exemplos, mas a maior vitória é que nós temos em Cristo Jesus. E continuemos assim, porque grande será o dia da vitória do nosso Deus, o dia do encontro com o Senhor. E desde já nós temos pequenas vitórias nas batalhas da vida, porque somos perseverantes no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos por este momento, pelo privilégio de estar na tua casa. Que nesta manhã o Senhor continue a falar conosco e que o Senhor nos fortaleça, ó Deus. Cada um de nós enfrenta batalhas, ó Deus, muitas vezes aos nossos olhos tão grandes, mas que o Senhor Deus nos faça olhar mais para o Senhor, que é maior do que qualquer dificuldade, que é poderoso para nos dar a vitória, ó Deus. E que o Senhor Deus venha nos acolher, Deus. Venha nos tranquilizar diante das tribulações que enfrentamos. Venha nos trazer paz, mas principalmente confiança, Deus. Não coloque no nosso coração o desejo de desistir, o desejo de não lutar mais, ó Pai, mas que nós possamos combater o bom combate, completar a nossa carreira, guardando a nossa fé, ó Deus, no Senhor. É isso que nós pedimos, oramos em nome de Jesus.